Amém, boa tarde, paz e graça a todos. Bem-vindo, Maiarinha, Magna, boa tarde para todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma tarde para compartilharmos o que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses dias. E hoje, daqui a pouco, estaremos aqui com a nossa psicóloga Magali. Ela vai estar falando um pouquinho sobre descansar no Senhor nesses últimos dias. Então, o que nós precisamos aprender é descansar em Deus, amém? Então, enquanto vocês vão entrando aí, envia esse aviãozinho aí para as suas amigas, para os seus contatos, porque essa tarde Deus tem uma palavra reservada para o seu coração. Deus quer te abençoar ricamente. Então compartilhe agora, porque eu sei que vai ser uma tarde de bênção, uma tarde muito especial, o qual Deus reservou para mim e para você. Amém? Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre descansar em Deus. Vamos orar então, porque a nossa amada já está aí. Então nós vamos orar, porque essa tarde Deus tem uma bênção para você, para mim, e vai ser muito gostoso estar aqui com vocês nessa tarde, porque tarde Deus ele marcou para estar falando com você, para te abençoar. Então, convide todos e vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, quero eu te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui com a tua filha. Muito obrigada, porque a cada dia ela tem se disposto a pregar o teu evangelho, a ensinar, a transmitir um pouco do conhecimento que ela tem recebido da tua parte. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aí conosco nesta tarde, cada um da nossa igreja, dos nossos amigos, e que o Senhor possa falar ricamente. Espírito Santo, conduza esse momento, a tua palavra, que ela possa penetrar em cada coração, em cada mente, e que possa gerar vida em cada pessoa que está aí escutando e cada um que vai receber essa palavra. Meu Deus, que seja um divisor de água nesta tarde sobre a minha vida, sobre Senhor, a igreja do Senhor, sobre todos aqueles que estarão conosco, nos ouvindo nesta tarde. Meu Deus, muito obrigada pela vida da tua filha, obrigada pela vida do nosso pastor Marcelo, obrigada pela vida da igreja IBMS, por cada um de nós. Fica conosco e fale conosco em nome de Jesus. Amém? Bem-vinda! Tudo bem? Amém, pastora. Tudo bem, a senhora? Estou melhor agora. Oi, Senhor. Obrigada, pastora, pelo convite, né? Estou aqui em dispensação do Senhor. A senhora não me conhece muito bem ainda, mas eu fico bem nervosa antes do preparo da palavra, assim. Mas eu estou aqui não de mim mesma, né? Porque nós mesmos não podemos nada. Então, eu estou aqui em nome de Jesus, através do Senhor, na dispensação de Deus, para que Deus me use de acordo com o seu querer, com o seu amor, que eu diminua o meu eu, que não é nada, que é bem pequeno, para que o Espírito Santo possa habitar em mim e fazer a obra nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, é isso aí, ser um instrumento de Deus para as nossas vidas nesta tarde, é o que você é e continuará sendo. Amém. Em nome de Jesus. Deus colocou no seu coração uma palavra sobre descanso, né, nessa tarde para falar conosco, não é isso? Pastora. Está cortando um pouquinho da senhora. Cortou, pastora. Está dando uma interferência. Isso. Mas eu estou te ouvindo. Pode continuar. Tá. Então, é uma palavra de descanso em Deus, né? É um convite do Senhor essa tarde para todos nós, para todos que estão aqui participando dessa live. É um convite de Jesus, né? O Senhor sabe e em tudo há um propósito. Então, eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo vão receber do Senhor e vão entender qual é o chamado essa tarde.
Verdade. Amém? A palavra, pastora, Amém. ela está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Posso começar? Pode, fica à vontade. Tá bom. A senhora vai me ajudando aí, porque eu desando a falar e não paro. Tá? Eu tô aprendendo a fazer live com a senhora. Me ensine aí, por favor. Mateus capítulo 11, no versículo 28, Jesus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que eu quero destacar aqui através desses versículos, em primeiro lugar, é o convite que Jesus nos faz. Ele estende esse convite a todas as pessoas que estão sobrecarregadas, que estão cansadas pelas sobrecargas que a vida lhes impõe. Então, o Senhor nos propõe um descanso, um alívio para as nossas almas. No verso 28, nós temos uma palavra, um convite, que é vinde a mim, e uma promessa, e eu os aliviarei. Então, o Senhor está nos chamando. No versículo 28 também, o Senhor se refere a dois tipos de pessoas. As pessoas que estão cansadas, que se encontram fadigadas física e emocionalmente, as pessoas que estão lutando e se cansaram porque não obtêm resultados, e as pessoas sobrecarregadas, que além de levarem todo esse cansaço, ainda carregam um fardo, um jugo muito pesado, o qual elas já não conseguem mais suportar. As pessoas sobrecarregadas, elas sentem as suas forças ir embora. Elas já não... Mas nessa tarde o Senhor está convidando a estas pessoas para se chegarem até a Ele. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei qual o fardo que você tem carregado. Eu não sei qual o jugo que você está carregando sobre si. Mas eu sei que nessa tarde o Senhor está te fazendo uma promessa de alívio. Ele está te chamando para um encontro verdadeiro. No versículo 29, nós temos uma palavra de ordenança junto com uma promessa. Ele nos diz, tomai sobre si o meu jugo, né? Tomai sobre si, uma palavra de ordem. Ele está falando, tomem o meu jugo, não o jugo mundano, não esse jugo pesado, esse jugo sofrido. Não fiquem machucados, tomem o meu jugo que é suave. Aprendei de mim, mas nos ensinando que ele é humilde e manso de coração. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para a vossa alma. O jugo, ele é uma peça de madeira, vou fazer uma analogia, colocada sobre a cabeça dos bois, para que eles sejam atrelados à carroça ou sejam atrelados ao arado. Esse jugo ele é colocado para distribuir o peso, mas também para que os bois eles andem alinhados. Porém, esse jugo, ele é colocado para obter a submissão através da força e da autoridade. O jugo do Senhor não quer isso. O jugo do Senhor, ele nos chama para um jugo de humildade, um jugo de mansidão, onde a causa maior consiste em nós estarmos alinhados à vontade do Senhor, alinhados com amor e não pela força, alinhados ao nosso Deus. Amém? Nós temos carregados muitos fardos nessa vida, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, mas o Senhor ele está nos ensinando, eu creio, através desses versículos, pastora, Deus ele está nos dizendo o que é possível ser realizado e o que não é. Ele está nos dizendo que é possível que a gente encontre alívio, paz para nossa alma, solução para os nossos problemas, mas ele está dizendo isso se nós nos achegarmos até a ele. Na abordagem que eu trabalho, a gente fala muito uma palavra chamada contingência, né? A contingência ela está relacionada a estímulo, resposta e consequência. E eu acredito muito que a palavra do Senhor trabalhe muito com contingência, porque o Senhor disse aqui, a contingência na nossa abordagem é se, então. Então eu creio assim,
Se tem um evento, se tem uma circunstância, depende da minha resposta, da minha reação, do meu comportamento, a consequência desse evento na minha vida. O Senhor disse assim, se vindes a mim, vem a mim, então sim, você vai ganhar o alívio. Em João, João capítulo 15, no versículo 7, ele diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, aí eu coloco entre aspas, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus é um Deus de princípios. A palavra do Senhor, ela se realiza através de princípios de obediência, de fé, dentro de outros princípios que estão especificados na Bíblia. Então, eu queria enfatizar bem isso hoje, o se então, né? Para que nós possamos nos livrar das cargas pesadas. Deus, ele nos diz também, em João 15, versos 10, se obedecerdes aos meus mandamentos, então, entre aspas, né, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permanecido no seu amor. O que eu estou querendo enfatizar bastante é que a palavra de Deus tem promessas, mas tem condições. Em Deuteronômio 28:1, ele também fala, e será que se ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações, e todas as bênçãos virão sobre ti. Todas elas te alcançarão quando ouvires as vozes do Senhor. A palavra em Deuteronômio 28, ele fala do verso 3 ao 13, que se ouvirdes a voz do Senhor, se guardar os mandamentos de Deus, né? Então as bênçãos chegarão até nós. Então, essa tarde, o que eu quero trazer é que Deus, ele quer que nós nos acheguemos até Ele, que nós busquemos mais do Senhor, que nós nos aproximamos dEle, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, né, pastora? Verdade. Com certeza. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. É um tempo onde existe almas gemendo e chorando. Existem pessoas passando fome, existem pessoas enfermas, existem pessoas adoecidas, né, enfermas gravemente, passando por sofrimentos, passando por muitas situações pelas quais não queriam passar. É um momento bem delicado na nossa vida. Mas nesse momento, o que é mais importante é que nós venhamos a saber que nós temos um Deus poderoso, um Deus maior que todas as coisas, um Deus que não perde batalhas, um Deus que ele faz uma promessa na sua palavra, que ele nunca nos deixará sós. Então, esse momento que nós estamos passando, nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco. E como Jó disse na vida dele, eu sei que meu Redentor vive. Então, nós temos que ter essa consciência que o nosso Deus vive. É um momento de poda, é um processo no qual nós estamos sendo lapidados, nós estamos sendo podados por Deus. Mas é também um chamado para que nós possamos nos alinhar às coisas do reino, nos alinhar às coisas do céu e não às coisas terrenas. O Senhor está dizendo, vinde a mim. Ele quer que nós estejamos junto a Ele, para que nós possamos aprender do Pai, né? Aprendermos a atravessar as circunstâncias difíceis que se levantam na nossa vida. Eu creio que esse tempo, além de todo o processo de poda, ele também está sendo uma parada divina. Eu ouvi isso numa pregação e eu achei muito interessante. É uma parada divina, para que nós possamos ouvir o chamado de Deus e discernir a voz do Senhor. É um tempo em que Ele nos chama, né, pastora? É um tempo para reflexão, um tempo de busca, um tempo de oração e súplica por nós, pelo nosso próximo e pelo nosso Brasil. A palavra nos ensina que o cativeiro de Jó, ele foi revertido quando ele tirou os olhos dele mesmo, quando ele olhou para os seus amigos e intercedeu por eles. Então o Senhor quer que a gente tire os olhos de nós mesmos, do nosso próprio umbigo, que nós possamos olhar para o nosso próximo também, para o nosso Brasil, para a nossa nação. É um momento de oração e súplica. É um momento onde a gente deve tirar os olhos de nós e, como diz no Salmo 121,
elevar os nossos olhos aos céus, né? Porque de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem dos céus, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? Então, acho que é um momento que não é só um momento de poda, é um momento de nos achegarmos ao Senhor, aprender mais de Deus, né? Esse é um tempo que Deus está nos chamando, pastora, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente saia das águas rasas e para que a gente comece a exercitar a nossa fé, né? Para que nós possamos, assim, passarmos pelos rios de Deus, pelas águas de Deus, sermos sarados, restaurados e renovados. Amém? A palavra de Deus, ela fala a respeito das águas, dos rios de Deus, né, pastora? Em Ezequiel, estava lendo o capítulo 47, do verso 3 ao 5, né? Ele vem falando que o homem, que Ezequiel, Deus deu uma visão para Ezequiel, né? Onde o homem o levava a atravessar um rio. Do lado direito da casa tinha águas e ele tinha que atravessar. E quando ele iniciou essa travessia, então a gente pode fazer uma analogia sobre os 4 níveis das águas do rio de Deus. E esses níveis das águas, para a gente fazer uma reflexão em qual nível nós estamos, para que a gente possa suportar as águas, para que a gente possa suportar as tempestades. É aprender mais de Deus. Então, falando sobre os 4 níveis, ele fala que, em primeiro lugar, a água bateu nos artelhos, né? Então, esse nível é um nível superficial. A pessoa ainda está vivendo um nível muito natural. Ela vive o natural. Ela não tem ainda um conhecimento de Deus. Ela não tem um compromisso com o Senhor, porque ela ainda não precisou do socorro de Deus. Ela está com os pés no chão. Aí, o segundo nível, ele fala sobre a água nos joelhos. Mas ainda, essa água nos joelhos, ela ainda é superficial. Essa água nos joelhos, ela é assim, quando eu preciso de Deus, eu te chamo. Eu quero a bênção, mas não quero o abençoador. Ainda é superficial, ainda não tenho uma experiência real com o Senhor. E o terceiro nível, né, que fala da visão de Ezequiel, é quando as águas dão nos lombos. Quando elas chegam nos lombos, elas chegam da cintura até os ombros, e ali ele começa, então, a ter uma certa dependência de Deus, uma certa intimidade com o Senhor, mas não está na sua plenitude, porque ele ainda toca os pés no chão. Ele ainda tem o controle de escolher adentrar as águas profundas ou recuar das águas profundas. Ele ainda não está dependendo totalmente de Deus. E dentro do 4º nível das águas do rio de Deus, que é o rio do Senhor, as águas que nós precisamos entrar nas nossas vidas, mesmo sem querer, as águas profundas, aonde nós perdemos o nosso controle, mas é o momento de vivermos o sobrenatural do Senhor. O 4º nível, eu chamo o nível da fé, o nível que nós vivemos a dependência total de Deus, é uma imersão, é onde nós submergimos, mas na certeza, na dependência daquele que nos salva, daquele que conduz a nossa vida. Ali nós não tocamos mais os nossos pés no chão. Ali nós temos uma entrega sem reservas. Ali as águas poderiam nos levar para onde elas quisessem. Mas como nós confiamos no sobrenatural de Deus, nós adentramos as águas profundas, pastora, para que assim a gente possa chegar no outro lado do rio, na outra margem. Amém? Glória a Deus. Uau! Que Amém, palavra! pastora? Isso aí, como descansar em Deus é quando você confia de tal maneira que você lança sobre Ele todas as suas ansiedades, né? Lançar, entregar na mão de Deus tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que você precisa. E quando você lança, você está confiando em Deus, né? E também Amém. A gente percebe que o nosso corpo, ele precisa de um descanso. Ele dorme para descansar. Mas nossa alma, ela só descansa quando nós esperamos ou confiamos em Deus, não é? Amém. Isso que ele está falando, né, pastora? Quando a gente está nele, né, esperando nele, aprendendo dele, então a nossa alma encontra descanso. Essa dependência total de Deus, em Gálatas 2:20,
que foi a dependência de Ezequiel, né, que ele entrou nas águas profundas, eu creio que seja esse dizer da palavra do Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus, como é lindo, né? O Senhor vive em mim. Ele tem as rédeas da minha vida. Ele conduz a minha vida. Ele me livra, né, pastor? A Bíblia é bem clara, o Senhor nos livra. Então, essa dependência total de Deus é essa dependência que faz com que nós atravessemos as águas profundas. Essas águas profundas, elas podem estar relacionadas a um divórcio, a filhos nas drogas, a bens materiais, financeira, né, o financeiro abalado, a enfermidades. Então, para nós atravessarmos essas águas profundas, esses processos das nossas vidas, nós devemos fazer como Ezequiel, confiar no Senhor completamente, né? Nos entregarmos, depender do Pai, porque assim nós vamos atravessar esse rio e vamos chegar do outro lado da margem. A Bíblia fala assim, né? E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Ou seja, a nossa força vem do Senhor. A nossa força não está em nós. A nossa força vem daquele que nos criou. Essa passagem, ela também nos fala que o homem, né, creio que o anjo de Deus, levou Ezequiel também para outra margem. E lá ele contemplou, porque ele se entregou, ele se rendeu a Deus, atravessando as águas profundas, que não temos o controle, mas o Senhor tem. E ele se deixou levar até chegar do outro lado da margem do rio, onde ele contemplou árvores em abundância de ambas as partes, de ambos os lados. Árvores frutíferas, que a palavra diz em Ezequiel, que dão o seu fruto sempre, que elas nunca deixam de dar frutos, que as suas folhas não caem, porque as águas vêm do santuário de Deus. Essas águas que têm que fluir em nós. Nós temos que ter um encontro verdadeiro. Vinde a mim, irmos ao Senhor, nos enchermos do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, e deixar fluir em nós as fontes de água viva. Assim nós vamos atravessar a margem, nós vamos fazer com que todas as águas profundas, todos esses problemas, família, trabalho, doenças, eles sejam aniquilados por Deus e nós tenhamos então uma vida em abundância. Que nós venhamos a ser frutíferos, né? Como essas árvores, que nós possamos fluir nas águas do Senhor. Então, esses níveis é para que cada um de nós, nessa tarde, possamos fazer uma reflexão, para que nós possamos entender em que nível nós nos encontramos. Se nós estamos nas águas rasas, ou nas águas superficiais, vivendo o natural, como nós vamos enfrentar as coisas sobrenaturais, sobre-humanas, porque existem coisas que são somente o milagre de Deus que pode resolver. É só o sobrenatural do Senhor. E se nós não tivermos experiência com Deus, como que nós vamos atravessar por essas manifestações demoníacas até? Porque o diabo, a Bíblia é bem clara, ela diz em Tiago, né? Não lembro o capítulo, mas ela diz que o diabo, o vosso adversário, o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, eu creio que a nossa vida, ela tem que estar na dependência total do Senhor. E aprender mais de Jesus, de como enfrentar esses obstáculos, de como enfrentar essas águas profundas. Então, eu preciso entender, e cada um de nós precisa entender, em que nível que a gente se encontra, nesses rios de águas de Deus, né, pastora? É verdade. Até mesmo para você poder viver o que diz o texto da palavra, né, do Senhor, que diz que passarás os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Amém, então, glória a Deus. Marcos 13, 31 está dizendo, olha, vai passar tudo, mas aquilo que Deus te prometeu não vai passar, porque se você aprender a confiar, a esperar nele, a depender de Deus, Deus vai cumprir cada palavra Amém. que prometeu, não é isso? É verdade, pastora. E muitas vezes, pastora, a gente acha que Deus está se demorando, né? Verdade, mas quando a gente... não demora. Quando a gente está vivendo coisas que estão além da capacidade humana, né?
que estão além do que a gente possa fazer, então a gente acha que Deus está demorando. Quando Lázaro estava enfermo, né? As suas irmãs mandaram dizer a Jesus: o teu melhor amigo está enfermo. Mandaram chamá-lo, né? Com urgência, com muita pressa. Mas o Senhor só chegou depois de 3 dias, quando ele já estava fedendo. E elas choraram e disseram ao Senhor: Mestre, demoraste, o meu irmão está morto. Mas o Senhor respondeu que não era para a morte, mas que era para a glória de Deus em o nome de Jesus, né? Em nome do Filho de Deus. Então, Jesus, ele chega na hora certa. Mas ele quer que nós estejamos na dependência, ele precisa da nossa fé, porque é a nossa fé que realiza milagres. É a nossa fé que faz com que a gente alcance os nossos objetivos. O Senhor se agrada da nossa fé. É o que ele quer de nós e que confiemos, né, pastora? Isso. A gente também observa que a ansiedade que impede Deus de agir na vida do homem. Então, Isso. muitos estão ansiosos pelo que haver de comer, beber, o dia de amanhã. E essa ansiedade impede você de desfrutar ou de ver o agir de Deus, ou de até mesmo impedir Deus de agir na sua vida. Então, a ansiedade tem sido um mal nesse século também. Muitos têm Sim. ficado ansiosos de tal maneira que eles não têm percebido a presença de Deus ou não têm desfrutado dos seus dias. Então, a ansiedade também impede você de descansar em Deus. E de receber de Deus, né, pastora? Verdade. Eu, eu ouvi uma pregação muito interessante, vou fugir um pouquinho daquilo que eu tinha preparado, mas a senhora falando sobre a ansiedade, né, me veio à memória uma pregação assim muito surreal, uma pregação assim fantástica, onde ela nos ensina muitas coisas. Um pastor, ele falou o seguinte, aquela palavra onde fala, né, se não podeis, por que andais ansiosos? Se não podeis acrescentar sequer um côvado à sua estatura. Então, ele falou que um côvado é uma medida. E ele falou, né, na pregação, que essa parte do nosso antebraço aqui, assim, que a gente pode medir, que vai dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso seria um côvado, 6 medidas, um côvado. Mas não, aí ele fala, né, se não podeis fazer nada, nem sequer acrescentando um côvado à sua medida, então ele fala que esses 6 palmos, essas 6 mãos não podem nada, mas a 7ª mão, que é a mão do Senhor, que vem e retira de nós todo fardo, todo cansaço, toda ansiedade. Por isso ele fala, né, que nós temos que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Né, pastora? Isso, lá em Pedro, né? Pedro capítulo 5, versículo 7, diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, o desejo Amém. de Deus é cuidar da gente, mas para isso, precisamos dar o controle da nossa vida, das nossas Isso. emoções. O Senhor tem que ser o centro da nossa emoção, o centro da nossa vida. E muitos não têm entregado a Deus de verdade, de fato e de verdade, o controle as suas emoções, para que ele possa governar. Porque quando você começa a entrar dentro das suas emoções, se você não tiver umas emoções equilibradas, controladas, você vai ser como aquela passagem. O vento leva, sopra e leva para onde quer. Então, vento revolto, as circunstâncias atuais, elas podem fazer com que você perca o foco, até viva triste, angustiado, depressivo, ou até mesmo ansioso por algum motivo, porque nós sabemos que os dias são maus, mas quando você aprende a confiar e a descansar em Deus, você vai desfrutar da companhia dele. Não que nós não venhamos ter problemas, né? Mas nós vamos lançar os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas necessidades e vamos dizer: Senhor, esse fardo é teu, não é mais meu. Porque nós vamos pegar o nosso fardo pesado e vamos lançar, arremessar nele, arremessar nele e dizer: eu estou entregando, não é mais meu, é teu, toma conta,
controla a minha vida porque eu só não dou conta. Então, É verdade. essa é a proposta de Deus para o homem. A gente É verdade. controla ele de tal maneira que você possa entregar a ele o domínio do seu coração, das suas emoções, para ele cuidar de você. Amém, pastor, é verdade. Às vezes a gente coloca uma causa na mão do Senhor, mas a gente coloca o nosso eu na frente. A gente não entrega completamente, né? A gente está no nível superficial, a gente não depende dele porque a gente acha que é pela força do nosso braço que triunfaremos. Então a gente se põe adiante de Deus, a gente faz a petição, mas aí a gente acha que o Senhor está demorando e a gente perde o equilíbrio das nossas emoções e deixa que a ansiedade fale mais alto. A ansiedade, eu creio que é vista pelo Senhor como um pouco de falta de fé. Porque se nós estamos ansiosos, nós não estamos acreditando naquilo que somente Ele pode fazer. Nós não poderemos fazer. O Senhor fala que nós não vamos triunfar pela força do nosso braço, mas pelo poder do seu Espírito. Né, pastora? Verdade. E voltando sobre essas águas remotas, essas águas revoltas, né? A palavra de Deus fala em Salmo 93, do 3 ao 4, né? As águas do rio se levantam. Ó Senhor, levantam seus ruídos, levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das águas e do que as grandes águas do mar. Eu creio que Jesus está nos falando que essa tempestade, que esse momento que nós estamos vivendo também no país, né? Sobre o Covid-19, que tudo isso, ele é mais alto, ele é mais poderoso do que todas essas coisas que se levantam, do que todas as adversidades impostas à frente da nossa vida, né? E que em tudo há um propósito. Então eu digo nessa tarde, não se assustem, não tenham medo, porque Deus diz, não se apavores, né? Não se espante, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela mão direita, eu te auxilio, eu te guio, eu te protejo. São palavras de promessa do nosso Deus acerca de nós mesmos. E o Senhor está estendendo a mão. Eu creio que todas essas coisas pelas quais nós passamos, né, que nós estamos vivendo, eu chamo de processo da poda, nós estamos sendo podados, mas também chamo do processo do aperfeiçoamento. Toda árvore que não tem raiz, ela não suporta a tempestade. Então, as nossas raízes, elas têm que estar fincadas no Senhor. Nossas raízes têm que estar alicerçadas em Deus, para que a nossa alma ela possa crescer robusta na vida divina e frutificar frutos de salvação. Né, pastora? A palavra de Deus em João, capítulo 15, ela fala, né, no versos 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que estiver em mim não der fruto, corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, aí que eu falo que o processo da poda, ele é um processo de aperfeiçoamento. Se está dando frutos, o Senhor quer que pode para que seja aperfeiçoado, para que produza mais, para que fique robusto, né? Para que tenha vida. Então, às vezes, nós podemos nos perguntar, sim, os questionamentos, eles fazem parte da nossa vida. Só que os nossos questionamentos, eles não podem ser maiores do que Deus, para que a gente não perca a nossa bênção. Mas Jó, ele questionou ao Senhor. Jó, ele tem o seu caráter descrito pelo próprio Deus. O Senhor falou, homem temente, né? Homem, como é que fala? Me fugiu a palavra. Íntegro, homem íntegro e temente a Deus. E reto. Então, assim, Jó passou pelo processo da poda. Todos nós vamos passar. E Jó questionou a Deus. No livro de Jó, ele fez 32 queixas e 16 questionamentos. E o Senhor o respondeu com 72 perguntas. Deus não falou para ele o que ele queria ouvir. Então, nós vamos questionar por quê? Se nós estamos produzindo bons frutos, por que estamos sendo podados? No capítulo 12, né, dos 2 Coríntios, fala a história de Paulo, do espinho na carne. A sombra de Paulo curava, né, pastora? Não é a sombra de Paulo? A sombra de Paulo curava. Me veio a memória de Pedro. Eu errei. Me veio a memória errada, então. Então, me veio a memória que a sombra de um discípulo do Senhor curava. E também veio a memória a história de Paulo, que tinha um espinho na carne. E Paulo produziu bons frutos também.
E todos nós temos um espinho na carne, mas é um processo onde Jesus vem nos lapidar. É como o ouro, né? É meio clichê, mas a gente ouve muito falar que o ouro, quanto mais ele passa pelo fogo, quanto mais ele é lapidado, mais precioso, mais belo, mais valoroso ele se torna. E eu acredito que com a gente não é diferente, né, pastora? Eu creio que quanto mais nós passamos por essas coisas, mais amadurecidos e mais experientes com Deus nós nos tornamos. Porque, assim, o tempo bom e o tempo ruim, ele vai chegar para todos. Igual a senhora acabou de falar, que o tempo mau existe, né? Ele vai chegar para todos nós. O que diferencia uma coisa da outra é como nós vamos passar por este tempo mau. Qual resultado nós vamos obter através da nossa fé. Como eu falei de Jó, Jó passou pelo tempo mau. Perdeu seus 10 filhos, perdeu tudo o que tinha materialmente, perdeu sua saúde, mas não perdeu a fé em Deus. Ele disse, o meu Redentor vive, e ele perseverou. Ele não abandonou a Deus. E ele era um homem íntegro e puro, e ele também passou pelo processo da poda. E ele obteve tudo restituído através da fé. Então, o que importa são as nossas reações. Não são totalmente as nossas ações. Um exemplo disso é a reação de Jesus na cruz. Ele reagiu como, né, pastora? Aqui nós temos um grande aprendizado que eu vou falar agorinha sobre isso também. Eu acho que ninguém gosta de passar pelo processo da poda, porque ele é um processo doloroso, né, pastora? Mas o que nós podemos aprender aqui? Jesus disse, vinde a mim, aprendei de mim. Então, Isaías 53:7 fala que ele foi oprimido, foi humilhado e não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que Deus está nos ensinando? Que nós sejamos humildes, mansos e obedientes, porque o Senhor foi morto na cruz para nos salvar, para que se cumprissem as Escrituras. E ele aceitou o processo da dor. Ele chorou no jardim de Getsêmani e falou, se possível, passai de mim esse cálice. Se possível, porque ele estava chorando, ele estava angustiado perante a morte, mas ele aceitou o processo da poda, ele aceitou o processo de aperfeiçoamento, e isso fez dele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aonde todo o joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor, né, pastora? Verdade, com certeza. Ele se entregou por nós, né, para que hoje nós pudéssemos ter vida e a vida em abundância. Agora, Amém. é só o processo de acreditar, de confiar, de entregar, se lançar aos pés dele, né? Lançar sobre mim. Então, esse lançar, é confiar completamente no Senhor. Eu uso um dizer assim na minha vida, que eu posso sair no escuro e andar de olhos fechados, que ele vai me guiar. Eu sempre digo isso. Aleluia. Eu posso sair agora e andar de olhos fechados, porque eu vou ser guiada pelo Senhor. Porque quando você tem Ele como seu Senhor, Ele vai ser o seu provedor, Ele vai ser seu guia, Ele vai ser a sua rocha, né? Porque quando confiamos nele, Ele é o nosso rochedo, o nosso baluarte, o nosso socorro bem presente, a nossa força. Aleluia. No dia da adversidade, no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor. No alto céu, Ele me ouviu. Então é isso. Quando você faz dele o seu Deus, a sua torre forte, Ele é tudo para você. Ele influencia as suas emoções. Ele faz com que esse momento de adversidade que você esteja enfrentando se torne mais fáceis. O problema pode ser grande, mas você lança o seu problema sobre os pés dele e você ora e você entrega e ele vai cuidar das suas necessidades. Não que não vamos ter situações, não que não venha apertos, momentos no qual você pergunta onde está o Senhor, mas prontamente venha o socorro dele, porque o mesmo salmista, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu. Jesus. É verdade. Eu creio que essa palavra do dia de hoje é muito importante, porque
O Brasil, o mundo está vivendo um momento difícil, um momento delicado. As famílias estão vivendo. E essa palavra que Deus colocou no seu coração é uma palavra muito propícia para o nosso dia atual, para o nosso dia de hoje, que é entender que se você estiver na videira, que é Jesus, enxergado na verdadeira videira, você está em Deus, você vai alcançar sua bênção, seu milagre, você vai se levantar. E nesse meio tem a estratégia também para você viver. Pós isso, Deus também te dá a estratégia para viver um novo tempo. Porque assim é verdade. E assim que nós temos que viver, mãe amada. É verdade. Alicerçados na palavra do Senhor, nas promessas de Deus, né, pastora? Viver aquilo que o Senhor tem para que a gente viva, né? Falando ainda sobre esse processo de poda, ele se encaixa, assim, no processo que nós estamos vivendo. Me veio ao meu coração, assim, eu acho até um pouco doloroso, mas no capítulo de Gênesis, né? Se eu não me engano, pastor, é capítulo 6. Onde fala que Deus, ele olhou para a humanidade e arrependeu-se da sua criação, sabe? E ali, quem achou graça perante Deus foi Noé. E hoje nós estamos aqui. Mas a humanidade que Jesus criou decepcionou o Senhor. O que Deus criou decepcionou o Senhor. E eu creio que muitas coisas que estão nos acontecendo é porque nós estamos entristecendo o coração de Deus. Hoje a gente vê muitas coisas e muita gente acha que é natural, que está certo, que tudo pode. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara e bem específica. Pecado é pecado e ponto. A gente tem visto zombarias, a gente tem visto pessoas que estão muito frias, muito distantes do Senhor, né? Cheias de ervas daninhas, né? Então, precisando mesmo da poda. E todos nós estamos no mesmo barco. Só que nós temos o diferencial, que é a maneira que nós vamos atravessar essas tempestades. Então, nós precisamos deixar que o jardineiro divino venha arrancar as ervas daninhas da nossa vida. Arrancar as ervas daninhas do nosso eu, né? Um eu deformado, muitas vezes, pelo sofrimento, muitas vezes por coisas que fizeram para nós, né? Um eu que pode ter se tornado egoísta, avarento, invejoso, preguiçoso. Um eu cheio de vícios, né, pastora? Que a gente não tem tempo, mas agora que nós estamos vivendo um processo de muito tempo, a gente não sabe o que fazer com o tempo, porque está viciado no celular, porque não sabe mais conviver com os filhos, com o cônjuge. Então, eu acredito que Deus está preparando um novo tempo, como a senhora disse, né? E nós precisamos deixar que o Senhor arranque todo esse lixo emocional de dentro de nós, para que o Espírito Santo, né? Ele venha nos renovar e fazer brotar e florescer em nós o melhor de Deus, que é o seu amor. E assim, tem um ditado, uma poesia, né? Clichê também, mas eu acho bem bacana, que fala que o segredo não é correr atrás das borboletas, é arrumar o seu jardim para que elas venham até você. A palavra de Deus nos diz que nós devemos arrumar a nossa casa, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, que nós possamos, essa tarde, né, varrer tudo que é lixo emocional, deixar o Senhor arrancar as ervas daninhas, porque elas sufocam, elas impedem o crescimento, elas impedem o encontro relacional com Jesus, para que nós venhamos ser lavados pelas águas de Deus, pela fonte de água-vida, de ser restaurados, ser renovados na fé, né, pastora? Ter essa dependência do Senhor, e para que o nosso mundo, as nossas vidas e aquilo que vamos deixar para os nossos, seja um mundo melhor. Verdade. É interessante quando você falou também de uma palavra, preguiça, né? Eu tinha pensado um pouquinho sobre ela. Muita gente tem tido... pensa que descansar em Deus é estar em estado de preguiça, ou preguiçosos. Preguiça para correr atrás da vida, para lutar. E tem dito, eu estou descansando em Deus. E, na verdade, eles têm preguiça. E preguiça não é descansar em Deus, né? Não. Tem uma passagem, a senhora vai saber melhor que eu, com certeza, que fala... não seja preguiçoso, aprenda com a formiga. Isso, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Isso mesmo, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Aí tem uma parábola que fala que enquanto a formiga trabalhava,
qual que é? Tinha um outro bichinho lá que só, a cigarra, né? Só ficava cantarolando, eu acho que é ela, não sei. Mas só ficava de boa, enquanto a formiga trabalhava no verão todo. Só que quando chegava o inverno, ela tinha o seu sustento. Então eu creio que nossa vida, ela também passa pelas estações. Ela tem o verão, o outono, o inverno e a primavera. Então, eu creio que quando nós chegarmos na época do frio, da escuridão, né? Na época da dor, nós temos que ter nos preparado, nós temos que estar orando ao Senhor, estar buscando e tendo com a formiga, aprendendo a trabalhar em Deus e não a descansar como o preguiçoso, né, pastora? Porque os dias maus eles chegam, mas os dias bons também chegam. Então, assim, se alguém aqui, além de toda essa situação que nós estamos vivenciando, estiver vivendo um dia mal na sua vida, estiver com algum problema que não está conseguindo resolver, ela deve ir até o Senhor, levar suas petições a Deus, deixá-lo conhecê-las. Apesar de a Bíblia dizer que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Deus já conhecia, ele também nos diz, né, pastora, deixai antes conhecer todas as vossas petições, né? Então, que nessa tarde, se alguém estiver passando por qualquer processo, que se chegue até a Deus. Porque Deus diz, vinde até a mim. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, sofridos, entristecidos, né? Que eu vos darei descanso à vossa alma, que eu vos darei alívio. Eu acredito que o descanso para nossa alma, pastora, é a paz. Amém. Verdade. A paz que excede todo entendimento, ela que te guarda, né? Quando você está em Deus, Ele coloca essa paz no teu coração, que no meio a esse caos, todos estão aí preocupados e perguntam para nós, e você? Nós estamos em paz, porque a paz te dá segurança. Isso. A paz te dá a tranquilidade que você vai dormir e acordar, e Deus que vai te guardar. Como está no Salmo 3, que diz que deito e pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Amém. Então, para você dormir em paz, você tem que ter essa paz em Deus. Em né? Deus. Porque no mundo você tem aflição, mas quando você chega a Jesus, Ele te dá essa tranquilidade, essa paz de continuar a viver, de saber que nós vamos passar por este momento como Noé passou. Não é diferente os nossos dias atuais. Deus anunciou o dilúvio para Noé. E Noé pregou 120 anos a respeito do dilúvio, que ia destruir a terra. E Deus pediu para ele entrar na arca e para ele preparar tudo. Então Noé descansou em Deus. E ele ficou muito tempo, tanto esperando a palavra se cumprir do dilúvio, quando o dilúvio veio, Noé ele tinha que ter uma paz interior, uma certeza, uma confiança tão grande que Deus ia tirar ele daquela situação. Então, você que está aí, você precisa ter essa convicção, essa certeza que Deus vai te tirar dessa situação, que Deus vai nos tirar. Não importa o que esteja acontecendo, mas Deus quer que você tenha essa paz no teu coração, esse entendimento que Ele é soberano, que Ele é teu Deus. E também na palavra do Senhor, diz em Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus tem pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de milagre ao nosso respeito. Agora, quando você desejar, você vai ter. O quanto você quiser de Deus, você vai buscar e você vai alcançar. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai se aproximar de você, mais você vai conhecer a Deus, porque Deus é amor. Amém? Amém. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais semelhantes ao Senhor nós ficamos, nos tornamos. E é isso que nós temos que buscar, né, pastora? Imagem e semelhança do Senhor, uma vida em santidade. Nós precisamos nos assemelhar ao nosso Deus, porque a Bíblia diz, sede imitadores de Cristo e não dos homens, né? E como a senhora falou de Noé, as coisas de Deus aos olhos do homem são loucura. Então, essa tarde, que as coisas de Deus
Por mais que pareçam loucura, que elas não são loucuras. Isso é o sobrenatural de Deus. E eu quero, pastora, viver o sobrenatural de Deus. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero, sim, viver os planos que Deus tem para mim. E que todos nós possamos viver aquilo que o Senhor projetou para nós. Verdade. Acreditar na promessa dele, né, pastora? Mesmo que os nossos olhos não vejam, porque os nossos olhos são limitados. Mas a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção das que esperamos, né? Eu tô com uma amiga que eu amo demais, pastora, aqui, a Eva Divina, lá de Tocantins. Essa é minha amigona do coração. Eu não vi as outras pessoas direito, porque eu fico muito concentrada aqui com a senhora. Mas eu quero dar um abraço para todos aqui presentes, além da minha amiga Eva, né? Todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Dizer para elas que Jesus as ama, que não importa se as águas estão profundas, Deus vai te levar para o outro lado da margem. Uau, verdade. Né, pastora? O Senhor vai levar para o outro lado. Ele vai fazer milagres nas nossas vidas, Ele está fazendo. Ele é um Deus de amor e Ele é um Deus de milagres. A palavra diz que Deus é o mesmo Deus do passado, que Ele não mudou, que Ele continua operando maravilhas. E eu creio que o Senhor está fazendo neste tempo, pastora, grandes milagres para que a gente possa, então, viver um novo tempo em Deus. Que sejamos, sim, transformados de dentro para fora, né? Que possamos estar em Cristo, viver em Cristo, né? E sermos realmente transformados, nos tornar pessoas melhores, né? Mais amáveis e mais próximas ao Senhor. Né, pastora? Amém. Nós estamos quase caminhando para o nosso momento final. Estamos. Mas a palavra do Senhor, para um pouco resumir, não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, fazer o conhecido diante de Deus. Então, nesses dias, o convite do Senhor é: entrega, confie, ame mais, se doe mais, perdoe mais, se aproxima de Deus. Tá difícil, tá? Mas entrega na mão dele, confia nele, que o mais ele vai fazer. Ele vai abrir a janela do céu sobre você, porque ele é um pai. Ele é um Deus. Aleluia. Ainda no Salmo, eu gosto muito do Salmo 103, que diz: ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, eu, todavia, o Senhor jamais te abandonarei. Amém. O Senhor jamais te deixará sem uma resposta. O Senhor jamais te deixará sozinho. Mas você só fica sozinho se você quiser. Você tem um pai. Você tem um Deus que zela, que ama você, que te entende. Talvez eu não te entenda, talvez a minha amada psicóloga Magali não te entenda na profundidade. Ela pode até, você está no consultório dela, ela pode estar te orientando, mas ela pode até pensar assim: não sei como vou ajudar. Mas o teu Deus, ele sabe como te ajudar. Ele sabe a medida certa como trabalhar aqui. Então, Deus quer que você deixe ele ser seu pai. Amém, Jesus. Amém. Verdade, pastora. Glória a Deus. Que o Senhor seja nosso pai em todos os momentos, né? Não apenas nos momentos bons. Que nós queiramos o abençoador e não somente as bênçãos, né? Que nós possamos chamá-lo de Abba, Pai, né? Papai querido, para que ele derrame também o seu favor, mas também a sua santa presença na nossa vida. Porque não há nada melhor, não há nada igual, como diz no louvor, né? Não há nada melhor e não há nada igual à presença do nosso Deus na nossa vida. Experiência com Deus não tem preço. Somente Ele é capaz de mudar a história de vida de cada um aqui presente. E vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Vale a pena. Eu tenho vivido experiências com o Senhor. Tenho passado processos de poda, mas eu tenho me fortalecido no Pai. E eu creio que isso é para crescimento, aprendizado e para que a nossa fé possa multiplicar em Deus e saber que Ele é o Deus do impossível e que Ele pode todas as coisas. E que Ele é o Deus que nos dá descanso, né, pastora? Descanso para as nossas almas, alívio. E basta você ter fé para você alcançar esse descanso, né? A palavra-chave é fé. Tenha convicção que Deus te ama, que Deus cuida de você, que Deus está no controle. Tenha certeza que se você chamar Ele, Ele vai vir. Amém. E Ele vem rapidamente.
E como talvez Marta e Maria falou, mas o Senhor demorou. Não, ele chegou na hora para É fazer o verdade. milagre, para operar, para ressuscitar não só Lázaro, mas os sonhos de todos e mostrar que ele é um Deus que opera milagres. Então Deus é É, um pastora. Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele Glória é a Deus, é verdade. Às vezes a gente acha, né, pastora, que é para a morte, mas como Jesus disse, não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, esses processos dolorosos, né? O pastor Marcelo, a Magna ali, obrigada, né? Estão aqui falando que a nossa live tá muito boa, né? Graças a Deus, né, pastora? Que essa live alcance os corações, né? Que possa trabalhar em cada um, orientar, ensinar e abençoar principalmente, né, pastora? sim. Queridos, quando eu convido a nossa amada, é com o intuito de te abençoar, porque além dela Amém. ser uma Verdade. serva do Deus Altíssimo, conhecedora da palavra, ela também tem um conhecimento, ela é psicóloga. Então, quando eu a conheci, eu prontamente falei, você vai nos abençoar, ela vai lembrar desse dia. E aí eu falei para ela, nós ainda vamos ter muitos encontros juntas e para transmitir o que Deus deu a ela, o conhecimento que Deus a abençoou e que também ela buscou e alcançou. Então você que está aí do outro lado, se você precisar de alguma coisa, chame ela, manda uma mensagem para nós, a gente está Amém. para te ajudar, para te orientar. Amém. E ela também está aí do outro lado, Amém. como nossa amiga, mais nova amiga psicóloga, para Amém. te ajudar a atravessar esse momento difícil. E nós Amém, estamos pastor. caminhando para o nosso momento final. Quero te agradecer Amém. Eu por que ter agradeço, pastor. tempo. Eu Passa agradeço. rápido, né? Demais. Parece É que muito precisava bom. mais de tempo para falar de É, tantas coisas. é muito abençoada, né? Abençoado esse momento, pastora. Eu que te agradeço, pastora, de todo o meu coração, né? Você me convidou aquela vez lá, eu estava passando por um processo bem complicado, né, de saúde com a minha filha, mas eu também estava com um pouco de medo de ir. Eu sou um pouco insegura nesse sentido, né? Mas depois que começa a falar também não fecha mais a boca, né? O problema é começar, mas depois que começa, mas mesmo assim eu te agradeço, pastora, pastor Marcelo, né, todo mundo, pela oportunidade de estar aqui contribuindo pelo menos um pouco, né, com a palavra do Senhor. E eu estou às ordens para o que precisar e depender de mim também. Obrigada por tudo. Eu creio que uma vez por semana nós vamos estar juntas aí. Ai, pastora, se eu chegar até lá, porque só Deus sabe como eu fico antes. Não se piripaque aqui de nervoso, mas depois vai. Não tem jeito de fugir, tem que parar. Eu quero Oh, Jesus. vocês mandam o tema aí, dá uma sugestão que vocês querem que ela compartilhe conosco, uma mensagem. Pode enviar um tema aí bem bacana para a gente e a gente vai estar aí com ela ministrando para nós. Agora eu quero te pedir, nos abençoe que a nossa live vai cair. Vai cair. Amém. Poderoso e eterno Deus, guarda de Israel, Senhor querido, que nós possamos receber a tua santa presença, que o Senhor derrame descanso para as almas cansadas, alívio para as almas sobrecarregadas, que a tua santa presença, Senhor, se manifeste na casa e no coração de cada um essa tarde, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha responder as petições dos nossos corações, venha derramar a luz do teu Espírito Santo, a graça e o teu amor, Senhor. A tua palavra é poderosa, Senhor, para alcançar todas as pessoas aqui nessa live, porque tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Senhor, que o Senhor venha restaurar vidas nessa tarde. Senhor, que o Senhor venha carregar os fardos dos teus filhos que estão cansados. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai. Que o Senhor venha iluminá-los. Abençoa a vida da pastora, pastor Marcelo, sua esposa Flávia. Acho que é Flávia, mas o Senhor a conhece. Que o Senhor possa alcançar cada um deles, iluminando esse ministério cada vez mais, Senhor. E que essas lives alcancem o coração das pessoas. Que é um trabalho para abençoar. Em o nome de Jesus. Amém. Quero Amém, agradecer a pastor. todos nessa tarde que está conosco, né? E que Deus possa abençoar, receba essa palavra no teu coração, dispare ela depois para alguém ouvir, alguém que está lá precisando ouvir sobre o descanso, sobre a confiança em Deus, porque eu sei que Deus vai estar falando com eles. Te agradeço. Um beijo, que Deus te abençoe. Beijo. Amém, pastora. Um beijo. Outro.